Eu vou apresentar para vocês agora o conceito de força elástica. Primeiro você tem que entender o seguinte: se aparecer na sua prova o termo uma mola no seu estado natural, eu vou falar que uma mola está no seu estado natural quando ela não estiver nem esticada e nem comprimida. Ou seja, eu falo que a mola não está deformada. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, eu tenho a mola no seu estado natural. Aí eu venho agora e vou puxar ela para a direita. Na hora que eu aplicar essa força deformou a mola, deixando ela maior, e a gente vai chamar de X o tanto que ela se deforma. Olha o importante no desenho. Quem é o X? X não é o tamanho da mola. X não é o tamanho inicial da mola. X é o tanto que variou o tamanho. A mola tinha esse tamanho original, que era o seu estado natural, e X representa sempre a deformação em relação ao seu estado natural. Bom, então eu puxei esse cara para cá, eu tenho então aqui uma força, que agora a gente vai chamar de força elástica. Todo mundo que já construiu arco e flecha ou estilingue já percebeu que quando você vai tentar puxar com mais quando você vai tentar puxar mais o elástico ou o arco, você concorda comigo que quanto mais você estica, mais força você vai ter que fazer. Se você já construiu o estilingue, você percebe, né, que na hora que você vai puxando, no começo é fácil, mas ali mais para o final você vai percebendo que se você quiser puxar mais, você tem que fazer mais força ainda. Ou seja, a gente percebe que essa força elástica, ela é diretamente proporcional à deformação. Ou seja, quanto maior o X, mais força eu tenho que fazer. Bom, você já percebeu aqui que se são grandezas diretamente proporcionais, a gente vai ter uma equação que vai ser uma função do primeiro grau. A força elástica é dado por K vezes X. Ô Jacques, quem que é esse K? Pois é, esse K é o que a gente chama de constante elástica da mola. Essa constante elástica da mola está relacionada com a rigidez da mola. Então, por exemplo, você deve lembrar daquela mola, o pessoal chamava de mola maluca. Eu vi as crianças pegando uma mola de plástico, ficavam fazendo essa bobeira assim. Alguns colocavam numa escada e deixavam a mola, né? Mexia lá, descia a escada. Você nota que aquela mola, ela é bem macia. Ela é facilmente deformável. Essa é uma mola cuja constante elástica é baixa. Um K, quando for pequeno, significa que a mola é macia. Agora, se a gente pegar uma mola de amortecedor de carros, aquelas molas bem grandes, você não consegue esticar aquilo, você também não consegue espremer. Então, você tem uma mola rígida. Nesse caso, a constante elástica dessa mola é grande. Então, K grande, mola rígida. Ok. Outra coisa que seria bom você saber. Se nós temos aqui uma função, uma equação do primeiro grau, como é que deve ser o formato do gráfico dessa força versus a deformação? Então, aqui está um gráfico, F versus deformação. Primeiro grau, o gráfico tem que ser uma reta inclinada, passando pela origem. E aí vai uma informação importante. O ângulo de inclinação dessa reta sempre vai fornecer para mim o valor da constante. Jacques, como é que você sabe disso? Ora, porque a gente sabe que constante K é F dividido por X. Vamos lembrar que quando você quiser calcular a constante de inclinação, o coeficiente angular de uma reta, você tem que pegar dois pontos da reta e aí faz aquele triângulo, né?
Aqui se teria ΔF e aqui ΔX, que é a variação da deformação. A constante elástica, lembra que o coeficiente angular da reta não é ΔY sobre ΔX? Pois é, quem está no eixo Y? F, ΔF. Dividido, quem está no eixo X? No caso, ΔX. Coincidiu-se a mesma letra. ΔF, a variação da força em função da variação do X, você tira daqui, ó, F dividido por X, dá o valor da constante elástica. Beleza. Para reforçar esse conceito, eu coloquei uma coisinha aqui que seria bom você saber. É comum colocar em prova o chamado gráfico 2 em 1. Aí eles vão falar, duas molas A e B são representadas no gráfico conforme mostrado na figura. Aí ele vai te perguntar qual é a mola mais dura, qual que é a mola mais macia. Só olhar o ângulo de inclinação. Lembrando que na física, o ângulo de inclinação sempre é no eixo horizontal. Então, olha o anglão que o A tem, olha o anglinho de inclinação de B. Se a inclinação de A é maior que a inclinação de B, então a constante elástica de A é maior que a constante elástica de B. Eu vou apresentar para vocês agora 3 exemplos, porque isso aqui pode aparecer em prova de forma muito simples. Os cálculos são até bobinhos. Eu não vou ficar muito preocupado agora com a parte de cálculo, mas sim com a parte física mesmo, porque tem aluno que erra sempre, normalmente, nos desenhos. Então, por exemplo, eu tenho uma mola que estava no seu estado natural, ela era desse tamanho. Aí eu pego uma bola de boliche, por exemplo, e jogo em cima da mola, do jeito que já está desenhado aqui no exemplo 1. Você já tem que compreender que essa mola não está no seu estado natural, porque ela, na verdade, ela era desse jeito aqui, ó. E foi comprimida de um certo tanto. Tá vendo? Bom, o que me interessa aqui é você perceber o seguinte. Quais são as forças que atuam na esfera? Você concorda que essa esfera possui um peso? Então, você tem o peso da esfera que aponta para baixo. Quem mais? Tem normal aqui, gente? Já que ela está encostada na mola. A normal é uma força de contato entre superfícies. Quando essa superfície for uma mola, a gente vai falar que é a força elástica. Para que lado que está a força elástica aqui? Você concorda que a bola empurra a mola para baixo? A mola reage e empurra a bola para cima. Então, aqui, ó, a força elástica está para cima. Como ela está em repouso, estando em repouso, a força resultante vale 0. Logo, as forças se anulam. Se elas se anulam, como só tem essas duas, essas forças são iguais. Ou seja, a força elástica é igual ao peso. Então, você poderia fazer Kx igual a mg. Aí, normalmente, nas provas, eles pedem, calcule a constante elástica da mola. Bom, ele vai te dar o tanto que foi deformado, o peso, eles sempre dão nas questões, então essa aqui é bem simples. Essa é quase a mesma coisa, só que tem um pequeno detalhe. Agora, a mola, ela foi o quê? Esticada, enquanto que aqui ela foi comprimida. Então, você concorda que aqui tem o peso para baixo. Só que na hora que a mola, a bola, você vê que a bola não está caindo. Se ela não está caindo, é porque alguém não deixa ela cair. A bola puxa a mola, então você tem uma força atuando na mola. Mas eu quero a força que atua na esfera. Então, se a bola puxa a mola reage, puxa a
esfera para cima. Então, agora a força elástica está para cima. Então, tem que ter cuidado, use as palavras. Ah, está comprimindo ou está esticando, para você saber para que lado que você vai desenhar as forças. Aqui, o mesmo esqueminha, o cara está em repouso. A força resultante vale zero, logo as forças se anulam, força elástica para cima, tem que cancelar o peso para baixo. Ok. Você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver isso aqui para mim. Eu quero só a equação, tá? Que atua numa esfera que está em repouso. E aí aconteceu o seguinte. Você concorda que esse bloco que está preso a uma corda está ligado a essa esfera. Só que essa mola, e aí eu tenho que te falar, só o desenho não dá para dizer. Essa mola foi comprimida ou ela foi esticada? Aí eu posso fazer isso de várias formas, né? Na hora da prova. Por exemplo, se essa bola for muito mais pesada do que o bloco, aí você estaria comprimindo. Agora, se o bloco for muito mais pesado que a esfera, aí o que vai acontecer? A esfera vai querer subir, a mola não vai deixar, porque a mola vai ser esticada. Então, nesse desenho, no enunciado viria: uma bola está em equilíbrio, conforme mostrado na figura. Sabendo-se que a mola está esticada, ou então o texto vai falar: sabendo que a mola, na figura a seguir, está esticada em tantos centímetros, então, mola esticada. Ela não está comprimida. Nesse caso, represente para mim todas as forças que atuam na esfera. Aliás, para ficar legal, essa esfera tem massa mzinho e o bloco tem massa mzão. Pausa o vídeo e faz isso para mim. Então vamos lá. Quais são as forças que atuam na esfera? O peso dela. O que mais? Bom, o peso é a ponta para baixo. Só que a mola, como eu disse que ela está esticada, então significa que, que essa mola, essa esfera, o que ela quer fazer? Ela quer subir. Não subiu muito porque a mola não deixou. Então, a bola, a esfera, puxa a mola para cima, a mola reage, puxa a esfera para baixo. Então, aqui tem uma força elástica apontando para baixo. E tem uma corda. Se tem uma corda, tem uma tração. Então, está aqui a tração. E nessa esfera, tem o peso da esfera, o peso do bloco, peso de mzão. Aqui eu vou chamar de peso de mzinho. E aqui a tração na corda. Quem é igual a quem aqui? Bom, vocês concordam que como a esfera está em repouso, a resultante vale zero. Logo, as forças se anulam. Então, aqui, ó, a tração para cima é igual ao peso do bloco. E aqui, o que eu tenho? Aqui, eu tenho que a tração para cima tem que ser igual ao peso da esfera mais a força elástica. Sendo que a tração aqui se substituiria pelo peso mg, sendo que aqui tem que ser mzão vezes a gravidade. Então, você teria esses três exemplos, tá? Só para citar, o Jacques, e se nesse desenho a mola tivesse comprimida? Você podia até escrever aí para mim, ó. Nesse caso aqui, vamos considerar que a massa mzão é muito maior que mzinho. Só para te dar certeza que se não tivesse essa mola, aconteceria isso aqui. Agora, e se fosse o contrário? Se o mzinho que fosse muito maior, aí o que aconteceria? Como a mola vai esmagar, como a esfera vai esmagar a mola, então a mola faria uma força para cima. Então você teria o peso para baixo,
a força elástica para cima e a tração também para cima. Aí ficaria tração mais força elástica igual ao peso.